Hoje eu trouxe um assunto muito importante para vocês. Nós vamos falar sobre saúde mental, que basicamente é o equilíbrio entre o que nós sentimos e como nós agimos. Porque como nós nos sentimos influencia diretamente em como nós vamos agir, em como nós vamos tomar decisões. Isso é de extrema importância, porque se nós não estamos nos sentindo bem de alguma forma emocionalmente, isso vai interferir em como nós vamos tomar decisões ou até mesmo em como nós vamos agir no dia a dia. Então é um assunto muito importante que hoje nós vamos trazer aqui para vocês. Uma maneira eficaz de cuidar da saúde mental é adotar alguns comportamentos preventivos. Entre eles, a prática de atividades prazerosas. Cheque. Checkmate. Um hobby pode transformar sua perspectiva sobre trabalho, relacionamentos e também sobre você mesmo. Fazer algo prazeroso pode ajudar contra o estresse, contra a ansiedade. Porque pensa, após uma semana exaustiva, fazer algo que você gosta muito pode ser algo revigorante. Convidamos alguns dos nossos colaboradores para compartilharem com a gente os seus hobbies e qual a relevância e qual a importância disso na vida deles. Meu hobby é o cinema. O meu hobby atual é escrever. Eu monto quebra-cabeça. Meu hobby é desenhar. Eu gosto muito de frequentar a batalha de rima. Bom, meu hobby é cuidar dessas criaturas maravilhosas que são os cavalos. Eu sempre tive curiosidade em saber como eram produzidos filmes, séries, novelas, isso desde muito nova, né? E há alguns anos, lá em Batatais, teve uma oficina sobre a produção de um filme. E eu me interessei e participei, mas depois dessa experiência eu não tive mais contato. Agora, o ano passado, teve novamente uma oficina aqui em Ribeirão sobre a produção de filmes. E eu achei interessante e resolvi participar novamente. Ele tem muito a ver com o que eu consumo mesmo de literatura, de cinema, de ficção científica, para terror, enfim, os gêneros que eu mais curto. Além também de RPG, que é uma maneira que eu pratico também a escrita. Eu gosto de fazer vários tipos de desenho à mão. Eu não sei fazer desenho digital, mas eu aprendi desde criança a fazer apenas desenho na mão. Papel, caneta, lápis de cor, lapiseira, não importa. É sempre um papel, um lápis. Sei até desenhar um pouquinho com carvão. Sou apaixonado pela cultura hip hop, gosto muito de frequentar lugares que contenham rap, né? Acho que isso aí me resume bastante. Sempre tive cavalo, foi assim uma paixão à primeira vista com os animais. Nas minhas horas vagas, assim, sempre que possível, tô na alegria e na tristeza com eles. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler, de cinema, e eu queria repetir as histórias que eu via. E como eu não sabia desenhar, sempre fui péssimo, uma maneira que eu via de replicar isso era na escrita. E a partir disso eu comecei a fazer histórias mais minhas mesmo, mas seguindo a mesma linha. A gente não tinha nada para fazer na pandemia, e aí aconteceu, né? A gente começou a procurar, falei, vou montar quebra-cabeça. Foi há muito tempo. Desde criança, meus professores sempre falaram, nossa, você tem uma facilidade para desenho, porque todo mundo desenha, né, sabe? A bolinha, o palitinho, para desenhar a mãe, o pai, o irmão. Aí eu falava, não, eu não quero. Aí eu começava a desenhar o palitinho, só que eu começava a incorporar. Fazia um bracinho no meio do palitinho, fazia um dedinho e ia tentando. Aí com o tempo eu aprendi a desenhar o corpo, mas isso foi com 6 anos, por aí. Hoje eu tô quase fazendo 28, então faz bastante tempo. Na minha família, muita gente gosta de rap já, né? Minha mãe, meu tio. Fui em uns eventos que meu tio estava organizando na época. Quando eu comecei a gostar de música, assim, comecei a curtir rap. Na época eu morava em Araraquara, né? E no meio de um curso eu conheci uma garota que o namorado dela participava de batalha de rima, né? E aí ela falou pra mim, não, vai lá, tal, você vai ser super bem recebido. E isso foi 2018, que eu fui a primeira vez. E aí estamos até hoje frequentando, tal. Meu hobby foi descoberto, assim, por um presente, né? Que meu pai me deu na época um cavalo, eu tinha uns 6 anos de idade. Na verdade, chegou esse cavalo, não tinha nem sela, nem nada, passou uma corda no pescoço. Eu montei em cima desse cavalo. Nesse primeiro dia, até esse cavalo disparou comigo, né? E eu nunca tinha tido experiência. Eu fiquei igual um carrapato colado em cima desse cavalo e, em vez de eu ter pego, assim, medo, que seria o normal, né? Pelo acontecimento, aí parece que a coisa ficou mais forte, assim, em mim, assim, com os animais. E depois disso, não parei mais, né? Desde 5 anos de idade até hoje, eu não consigo ficar sem essas maravilhas aqui que são meus cavalos.
É muito gostoso, é muito prazeroso, é cansativo, eu não vou dizer que não. Para a gravação, a gente ficou um dia todo para fazer um curta-metragem de 5 minutos, mas é o tipo de um cansaço que te compensa no final, sabe? Você conhece outras pessoas, desperta a nossa criatividade, porque você tem que achar soluções para os problemas e as dificuldades que aparecem, afinal de contas, era uma oficina que não tinha recursos, então tudo isso é muito gratificante. É quase uma terapia, porque você cria um mundo ali e as horas que você está escrevendo, você se transfere para ele. Pode estar tendo um terremoto no mundo real que você está imerso na escrita do que você está fazendo. Nossa, muito da hora. Você fica leve, você não pensa em nada, nem números, nem letras, nem nada. Você só põe um som, curte um rock, um café e vai brincar. Me dá muita satisfação desenhar, eu gosto, eu fico relaxada. Antes, quando eu pegava para desenhar, no final do dia eu falava, pô, passou o dia, o cansaço foi embora, porque eu fiz uma coisa que eu gostava. Desenhei um personagem que eu gostava, uma situação que eu gostava, eu repliquei uma paisagem que eu gostava. Eu sinto como se eu tivesse sendo aquilo que eu realmente sou, mas que muitas vezes a gente acaba vestindo uma máscara para conviver com as outras pessoas. A gente acaba deixando sonhos de infância, né, sonhos de adolescente guardados para nós mesmos. Todo mundo passa por isso, né? E quando eu tô ali eu consigo ser livre da maneira que eu posso, sabe? Olha, eu me sinto assim com uma paz de espírito muito grande, porque, como eu já disse, o cavalo parece que a conexão assim com o ser humano é tão grande, né? Que eu percebo meus batimentos cardíacos mudar. Às vezes eu tô assim com dor de cabeça, com alguma indisposição, eu chego perto dos cavalos, parece que isso tudo desaparece, assim. É uma coisa impressionante, pelo menos em mim faz esse efeito, né? A gente tá sempre assim, cuidando, vendo quando eles estão com algum problema. Isso tudo assim é muito prazeroso, né? Vá atrás, vale muito a pena você buscar um hobby. Não só por uma questão de gosto, mas até de saúde mental. Não tem que ficar no celular, nas redes sociais. Você tem que curtir o meio ambiente, tem que dar uma caminhada. Faça alguma coisa que te faz sentir bem. A rotina muitas vezes é estressante por si só, cada um tem os seus problemas e você adotar algum comportamento que te liberte um pouco disso, que libere um pouco de oxitocina no seu cérebro, vai te fazer chegar mais longe. Não fique em rotina exaustiva sem nenhum meio de extravasar esses sentimentos que você guarda. Nossa vida é muito curta, né? Então nós temos que ter, com certeza, algo assim pra gente fazer fora assim do nosso ambiente de trabalho, para que a gente possa dispersar, né? E claro, fazer aquilo que dá prazer na gente, né? A gente hoje em dia está cada vez mais ansioso. Eu mesmo já tive questões de ansiedade que melhoravam muito com a escrita. Qualquer coisa que a pessoa veja que consiga desligar ela um pouco desse mundo só de produtividade já ajuda bastante. No tempo livre a gente tem que se divertir. Você não sabe o que você quer no começo. Se você quer fazer um hobby, independente do que seja, tenta. Se tem algum amigo que pratica esse hobby, faz um tempinho com ele, tocar um instrumento, praticar um esporte, cozinhar. Se você vê, sentir que aquilo está funcionando, aí você se aprofunda. E dependendo dessa escolha também, ajuda no desenvolvimento da sua criatividade, sem contar que propicia conhecimento de outras pessoas, outros contextos, e isso com certeza agrega, não só no nosso lazer, como também na nossa vida familiar e, consequentemente, na nossa vida profissional. Pode parecer difícil encaixar atividades prazerosas na rotina, mas há maneiras de implementar essas mudanças de forma natural. O conceito de microhábitos é um deles. Em vez de tentar realizar uma meta grande e ambiciosa de uma só vez, você divide em ações pequenas e mais fáceis de serem feitas. Adquirir hobby e hábitos saudáveis pode parecer desafiador, até mesmo impossível logo no início, mas adicionando algumas técnicas e com pequenos passos é possível de conseguir fazer com que a gente tenha um ambiente mais leve, mais prazeroso e com isso se sinta mais confortável e diminua o estresse no dia a dia. Que tal a gente começar hoje? Então, independente do que você queira praticar, seja um esporte, uma corrida, seja até que nem eu, mandar umas rimas aqui na batida, seja programar, seja estudar, seja ler. E você sabe, mano, que eu vou dizer apenas cuide da sua mente, porque você tem que entender. Ou até treinar uns boxes, uns jab, um direto, por isso eu chego no freestyle mais concreto. E você entende quando eu rimo, que você sabe, né, meu mano, que eu vou te falar. Independente do hobby, você tem que praticar, exercitar a sua mente pra mais longe você chegar.